Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é 8 de agosto e vamos começar aqui mais um Techno Hour. Bom, então o grande destaque da semana aí vai ser o Netflix, né, que vai ser também o nome que a gente vai dar para o podcast de hoje. E além disso a gente vai cobrir aí o restante das notícias da semana, que como vocês viram, o mês de agosto foi um mês aí fora do ordinário, né, onde a gente teve vários assuntos aí relativamente gritantes aí para tratar, mas agora também a partir de setembro agora já começa de novo a temporada aí de anúncios, eventos e tudo mais. Então agora a gente vai começar a ter mais coisas interessantes aí para falar para vocês. Bom, eu queria antes de mais nada agradecer o Alexandre Cruz que participou com a gente aí no último podcast. Foi uma entrevista bem legal, tive feedback bem interessante. E eu espero que a gente possa continuar aí conversando aí com mais developers para a gente contar aí casos de sucesso como foi o caso dele com o Catas da Esperança. Bom, se alguém tem algum caso de sucesso aí para contar pra gente com relação a startups aí de outras plataformas também, como é o caso do Android ou mesmo Windows, eu vou ver se eu trago algum pessoal também de internet aqui para conversar com a gente do e-commerce. Seria interessante a gente começar daí a falar e mostrar um pouquinho mais de variabilidade, né? Para a gente ter um pouco mais de informação sobre o restante do mercado de tecnologia. Então, se alguém tiver interessado em conversar aqui com a gente, pode entrar em contato com a gente aí pelos contatos do site. Falando nisso até, deixa eu voltar até lá e mostrar para vocês os contatos. Como eu havia dito, meu nome é Luciano e vocês podem me encontrar no Twitter no link Luciano Fagundes. Se vocês quiserem baixar os últimos downloads do webcast e também encontrar os links lá para os nossos, tanto para os aplicativos que a gente faz o review aqui, quanto o pessoal que aparece aqui fazendo entrevista, vocês podem também procurar no nosso site, que é o www.technohour.com.br. E podem seguir também os nossos links através do Twitter, na conta TechnoHourLinks, onde a gente vai, na realidade, tweetando aí, durante a semana, todos os assuntos que a gente acha interessante, que vai, então, depois compor a pauta aqui do nosso programa. Então, se alguém quiser passar alguma notícia interessante para a gente, pode passar através do Twitter, nessa conta no TechnoHourLinks. E por último, para quem quiser falar com a gente sobre via e-mail, pode entrar em contato com o nosso e-mail, que é o technohour@technohour.com.br, ok? Beleza, então se alguém tiver principalmente interesse em conversar com a gente aqui via Skype, o ideal seria realmente entrar em contato com a gente aqui pelo e-mail e aí passar para a gente um pouco de informação sobre a empresa de vocês, o que vocês fazem, e aí a gente pode agendar. Principalmente como eu não estou fazendo ainda o programa ao vivo, fica bem fácil para a gente agendar, seja à noite, fim de semana, o que quer que seja, o horário que vocês estiverem disponíveis aí para conversar com a gente. E isso é aberto em tecnologia em geral. Na realidade, esse podcast, a ideia dele é mesmo a gente trazer o máximo de informação possível, independente de qual plataforma a gente está usando. Beleza? Então tá bom. Então para a gente poder continuar, deixa eu passar de novo aqui para a parte do destaques. Então, como eu estava falando para vocês, a principal notícia aí que aconteceu durante a semana foi a chegada do Netflix, que chegou nessa última segunda-feira, no dia 5 de setembro. Eu não vi grande alarde do Netflix para começar as operações, mas, digamos assim, quem acompanha o Twitter viu isso daqui bem de perto. E aí, é o tipo de lançamento que foi meio polêmico, né? Talvez seja, na realidade, um pouco de quebra de expectativa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois das notícias, mas vai ser... O que eu resolvi fazer com relação ao Netflix é o seguinte, eu não... Como a gente aproveitar o fato da gente estar aqui com o vídeo, né? Eu resolvi fazer o seguinte, como está tendo muita polêmica nisso, eu resolvi comparar o Netflix com os demais serviços. Então eu vou fazer um reviewzinho aqui para vocês, tanto do Netflix, quanto do Terra TV, quanto do Netmovies, para a gente poder aí facilitar até a decisão de vocês aí com relação a adquirir um ou outro produto. Então, a ideia vai ser mais ou menos essa. Então, isso que vocês podem esperar. A sessão de demonstração de hoje do programa vai ser justamente a demonstração de como é que funciona, os prós e contras de cada um. Ok? Então, antes da gente ir para a parte de demonstração, vamos continuar aqui e dar uma olhada no que aconteceu de importante aí durante a semana. Bom, primeiro vamos começar a relacionar aqui alguns eventos, né? Bom, o primeiro evento que eu listei aqui para vocês, então, é o da Campus Party 2012, né, que o UOL traz para a gente a notícia, e diz que a Campus Party 2012 abre inscrições para 7.000 vagas. Pacotes custam a partir de R$150. A Campus Party, que reúne fãs de tecnologia e um grande acampamento nerd, abriu o período de inscrições para 7.000 vagas na quinta edição do evento. O encontro de aficionados por tecnologia, no entanto, mudou de casa. Passou do Centro de Exposições Imigrantes para o Centro de Exposições Anhembi,
na cidade de São Paulo, e ocorrerá entre os dias 6 e 12 de fevereiro de 2012. Bom, se você quiser comprar os ingressos, né, para poder participar do Campus Party, o que vale lembrar aqui é o seguinte, é que eles abriram a inscrição agora desde segunda-feira passada, que foi dia 5 de setembro, até 11 de setembro, mas esse período eles vão aceitar inscrições apenas de quem já participou das versões anteriores do Campus Party. Então, agora, uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte, eu não havia participado ainda no ano passado, mas justamente porque eu não tinha conseguido também comprar o ingresso, mas como eu já havia me cadastrado no sistema, eu acho que eles consideraram aí como parte da base de dados antiga, e aí eu consegui comprar já desse ano. Então fica a dica, se você já se cadastrou no Campus Party no ano passado ou nos anos anteriores, mesmo que não tinha participado do evento, está liberado lá para você comprar. Ou pelo menos, a menos que eu tenha dado muita sorte, eu pelo menos consegui comprar o ingresso. Então o que vale lembrar é o seguinte, que esses R$ 150 ele já é um preço meio que promocional e que mais para o final do evento, que eles dizem aqui após o dia 2 de outubro, vai passar a custar R$ 300, mas isso daí também não inclui ainda a taxa do camping, né? Ou seja, o pessoal que queira ir para lá para ficar realmente na área de barracas, né? Na área de camping deles, vocês ainda terão que pagar ainda algo em torno de R$ 30 para todo o período. Na sequência eu vou falar também, tem um outro evento que também já está com inscrições aí, que é o Digital Age 2.0, mas esse daqui é um preço bem mais salgado, né? Ou seja, o preço de R$ 1.900. Para esse eu não me cadastrei, ele acontece agora no final de setembro, 28 e 29 de setembro. Eu vou acabar não participando desse, na realidade eu estou com outros planos para fazer aqui, eu também achei ele meio caro. Na realidade ele não é caro, né? No fundo ele é um investimento. Agora, como eu não tinha nenhuma necessidade imediata de participar desse evento, se alguém quiser me convidar para ir para fazer a cobertura eu até topo ir, mas como eu não tinha nenhuma necessidade imediata eu resolvi deixar esse de lado um pouquinho. Mas está aberto aqui a inscrição, seriam R$ 1.900, você já pode se inscrever, você tem lá, fazer inscrições em grupo, né, que acaba dando descontos aí para você, seriam até 3 inscrições tem 10% de desconto, mais de 5 inscrições 15% e mais de 10 inscrições 20%. Então, o Digital Age, que vocês podem dar uma olhada no nosso site lá, que tem o link aqui para essa página, onde vocês podem dar uma olhada em tudo que vai acontecer lá, tem uma série de palestras interessantes, e vocês podem fazer inscrição online. Então, mais uma vez, o Digital Age 2.0 vai ser de 28 a 29 de setembro, lá no Sheraton WTC Hotel, na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo. Eu separei também o link aqui do Infotrends, mas esse daqui é um evento que já aconteceu, mas eu resolvi separar aqui para vocês, principalmente porque eles colocaram bastante material do que aconteceu no evento no website deles. Então vocês vão poder dar uma olhadinha lá e baixar basicamente podcasts e vídeos e textos e tudo mais sobre vários dos palestrantes. Então eu estou passando aqui para vocês, né, que tem lá o Por que um viral vira viral, a comunidade cai na rede e ganha voz. Então, várias palestras que aconteceram lá, eles acabaram transformando em podcast e vocês podem então acompanhar aí offline. Beleza, aí a gente vai pular para os fatos rápidos, justamente porque hoje a gente vai ter uma sessão aí bem extensa aí de demonstração, então já vamos passar para os fatos rápidos para a gente poder continuar. Bom, a primeira notícia que eu separei aqui vai impactar principalmente o pessoal que trabalha com propaganda móvel, que ele vem da Interactive, e ele diz, a notícia em inglês é Google shut down AdMob for mobile web. Focus on in-app inventory. Na realidade, esse AdMob ele foi o primeiro, ou pelo menos o primeiro popular, né, serviço de entrega de propaganda para telefone celular. Então eu mesmo tinha algumas aplicações minhas que usavam o AdMob. Na realidade ainda usam, eu vou ter que dar uma olhada melhor depois desse anúncio aqui para ver o que vale a pena eu fazer. Se vale a pena eu acabar retirando as aplicações da App Store ou simplesmente mudando para usar a plataforma Google diretamente. Mas, de qualquer forma, essa notícia aqui é importante mais porque caso você ainda não tenha ouvido falar e você use a plataforma AdMob, então é bom você dar uma olhadinha lá para ver como é que isso daqui vai impactar suas aplicações. A notícia que vem do TechCrunch, ou seja, a gente está começando a ver aí alguns indicativos dizendo que as aplicações desenvolvidas para o Windows Phone 7, né, que seria o Windows Phone que provavelmente vai virar 8 junto com o Windows 8, elas devem rodar também no Windows 8. Isso daqui para mim não é tão surpresa assim, na realidade eu acho que eles estão simplesmente se adiantando um pouco, porque no fundo é uma coisa que todo mundo já está imaginando, que em algum momento as aplicações celulares vão acabar rodando também no desktop.
Isso daqui está sendo mostrado nesse artigo aqui mais como sendo a Microsoft conseguindo aí tentar alavancar o mercado de Windows Phone dela, né, através do desktop, ou seja, seria uma forma de começar a convencer os desenvolvedores de que realmente vale a pena eles desenvolverem para Windows Phone, uma vez que depois a mesma aplicação vai conseguir rodar no Windows 8, né, no desktop. Mas isso, assim, eu não sei até que ponto. Na realidade, boa parte do pessoal de móvel já está esperando que isso vai acontecer em algum momento, independente de ser o Windows 8 ou o macOS. Então, assim, não vejo muita novidade nesse artigo. Assim, vale a pena para o pessoal começar a programar em móvel? Sim, é o que eu sempre digo. A plataforma móvel, em algum momento, ela vai dominar. Seja porque o desktop vai perder muito espaço, ou seja porque eles vão acabar tendo que começar a receber as apps móveis, né? Se você parar para pensar, por exemplo, no próprio macOS, você já tem ali um simulador de iPhone. A gente só não tem as aplicações de iPhone rodando no macOS por uma questão de, sei lá, uma questão de decisão de mercado mesmo. Por algum motivo a Apple não quer fazer isso ainda. Mas possível seria. Embora ele seja compilado para processadores diferentes, né? Não seria nada complicado simplesmente mandar compilar isso daí para a plataforma Intel e rodar no desktop. Então, não vejo isso daqui como uma grande novidade. No fundo, eu vejo isso daqui como uma tendência e provavelmente todos os desktops vão acabar rodando em algum momento, de alguma forma ou de outras aplicações para telefone. Mas é bom saber que a tendência está começando a se confirmar. Aqui eu deixei um fato bem rápido mesmo, só para passar a mão na realidade da cabeça dos profissionais de IT, né? Como se a gente precisasse disso. Mas é uma notícia que veio aqui do Estadão, que comenta aí o país tem falta de 90 mil profissionais de TI. Previsão é que, mantido o cenário atual, terão 200 mil vagas em aberto até 2013. O segmento espera crescer até 13% ao ano. A notícia é o seguinte, na minha opinião, isso daqui não vai mudar tão cedo e cada vez vai ficar mais complicado achar profissionais de TI que trabalhem com a infraestrutura básica, né? Ou seja, porque o que acontece? Até o aparecimento da App Store, é o que a gente estava conversando na semana passada aqui com o Cruz, né? Até o lançamento da App Store, você não tinha meio que opção. Você tinha que virar um profissional de TI para arrumar um emprego. Ou seja, aí você caía naquela história, não, vou ter uma certificação Oracle, vou ter uma certificação Java, o que que seja para melhorar o meu currículo, e aí ser contratado. Com o aparecimento dessas App Store, mudou completamente essa realidade. Ou seja, ainda tem gente trabalhando com TI? Tem, óbvio. E tem gente que gosta de trabalhar com TI? Com certeza. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas muita gente nova que está aparecendo já está aparecendo com uma visão mais empreendedora. Ou seja, muita gente que está tentando se formar agora em computação já não está mais muito preocupado em eu quero me formar numa universidade de topo de linha para poder ter um bom currículo, para poder ser contratado em uma grande empresa. Não. Boa parte do pessoal que está sendo, mesmo nas universidades grandes e topo de linha, o que eles estão fazendo eu quero sim começar a desenvolver para aprimorar minha capacidade de desenvolvimento e abrir a minha empresa, ou seja, começar a desenvolver jogos, começar a desenvolver o software que for para ser desenvolvido. Por quê? Porque agora eu não preciso mais de alguém para vender as minhas ideias. Eu posso simplesmente pegar eu mesmo, desenvolver o que eu quiser desenvolver e jogar isso daqui para dentro de uma App Store. Seja a App Store do iPhone, seja o Google Market, seja a Amazon, que também já apareceu para fazer. Então, isso daí é uma tendência que não vai mais mudar. Ou seja, essas App Store, na minha opinião, elas vieram para ficar. Então, o que vai acontecer agora é que cada vez mais você vai ter mais escassez de profissional aí para realmente trabalhar na infraestrutura de TI. Então, mesmo tendo essas 90 mil vagas abertas, cada vez menos vai ter gente tentando procurar esse mercado. Então, é bom. A parte boa nosso salário vai aumentar, né? Então, vamos continuar nessa aí. Partindo para a próxima aqui, a penúltima notícia rápida, a gente tem que vem do IDG Now, e ele fala aqui do um tablet por aluno, né? Ou seja, aquela iniciativa que primeiro apareceu como sendo um computador por aluno, onde eles queriam colocar um computador na mão de cada aluno da rede pública de ensino. Agora esse plano está meio que fazendo... A gente está vendo meio que o upgrade desse plano e eles estão colocando aí um tablet por aluno. E aqui, na realidade, tem várias controvérsias, né? Por quê? Porque a verdade é que os tablets eles ainda não são ainda suficientes para geração de conteúdo. Então, vai ter gente que vai reclamar dizendo que não, é possível, a gente tem Keynote, tem Pages e tudo mais.
E sim, é verdade, a gente tem bastante ferramenta de produção de conteúdo, mas eu ainda sou um pouco cético para que esse seja o único mecanismo que alguma pessoa teria para fazer a produção de conteúdo. Talvez dentro de um ano, talvez, sei lá, licitação do Brasil, sabe como que é, né? A gente começa a falar agora para acontecer daqui a uns 2, 3 anos. Mas talvez daqui a uns 2, 3 anos a realidade seja diferente e já seja realmente possível você ter como seu único computador o seu tablet. Até porque a gente está vendo, por exemplo, alguns exemplos lá do Android, como é o, se eu não me engano, é o Transformer. Se eu não me engano, ele, agora eu não lembro se ele é da HTC ou se é da LG, mas que ele basicamente ele é um tablet que você consegue plugar ele como se fosse como se fosse um laptop, e ele acaba funcionando das duas formas, tanto como um tablet como um laptop. Ou seja, esses formatos aí que a gente está vendo começar a aparecer levam a gente a acreditar que em algum momento realmente é capaz de a gente conseguir ter como único computador um tablet e fazer nele tudo que a gente precisa. Hoje eu ainda não acho que essa é a realidade. Então, mas a gente tem muita aplicação, mas o principal aqui que a gente tem que dar uma olhada é o seguinte: essa tendência de colocar um tablet na mão de cada aluno, seja como máquina exclusiva, seja como um parte do desktop, o principal aqui é que a gente tem que ficar de olho, porque todos esses computadores, todos esses aparelhos, eles não são nada sem aplicativos. Então, no fundo, o que vale a pena para a gente é justamente pensar que é um mercado que vai expandir. Ou seja, se eu tinha alguma dúvida quanto a desenvolver software educacional, ou se eu tinha alguma dúvida quanto a desenvolver software aí para criança e adolescente, essa dúvida foi embora. Ou seja, se a ideia é colocar mesmo um tablet na mão de cada aluno, é meio que uma aposta quase que certa. Se você desenvolver um software de qualidade educacional, é uma aposta quase certa aí de que você vai conseguir ter o retorno do seu investimento e ter um bom lucro aí em cima disso. E a última notícia que a gente tem aqui vem da Info. Ele diz aqui: todas as viaturas da PM terão tablets de Secretaria de Segurança Pública. Isso daqui na realidade já demorou, né? Ou seja, se a gente dá uma olhada, para aqueles que, como eu, tiveram o desprazer de ser parado por infração de trânsito nos Estados Unidos, você vai ver que o cara lá tem praticamente uma central de data center dentro das viaturas americanas. Então o cara consegue baixar sua situação de imigrante, baixar sua situação de habilitação e tudo mais, tudo assim em coisa de segundos. Então ele já sabe tudo sobre você. Trazer o tablet aqui para as viaturas de São Paulo ou do Brasil, né, seria aí um grande passo aí para agilizar a parte de segurança pública. Então, aqui eu não vejo tanta oportunidade assim para desenvolvimento, uma vez que normalmente quando a gente está falando de governo, a gente está falando de softwares privados, né? Ou seja, proprietários. Beleza, e aí a gente chega no filé aqui de hoje, né? Que seria tratar aí do Netflix e o mercado de vídeo sob demanda. O que eu vou fazer com vocês nesse caso aqui é justamente fazer a demonstração de como é que está funcionando, para vocês poderem aí decidir por conta própria, né? Ou seja, que mais do que eu falar aqui o que é bom, o que é ruim do Netflix, ou o que é bom, o que é ruim das outras opções, todos eles têm o seu valor. Então, tudo vai depender na realidade do seu perfil para decidir o que você gostaria de fazer aí, qual é a opção que se encaixa melhor aí no seu dia a dia. Eu trouxe aqui algumas notícias, justamente para mostrar a polêmica que já apareceu, né? Ou seja, a primeira notícia que apareceu aqui foi do IDG Now, que foi justamente noticiando a chegada do Netflix no Brasil. Então, o Netflix, para quem não sabe, ele é um serviço de locação de vídeos virtual, né? Ou seja, ele é extremamente forte nos Estados Unidos. Sim, boa parte das TVs a cabos nos Estados Unidos acabaram perdendo cliente por causa do Netflix, justamente porque ele oferecia praticamente tudo. Ou seja, desde séries de TV, tudo que você imaginar em termos de vídeo, filmes e tudo mais, tudo isso daí era oferecido no Netflix lá nos Estados Unidos. Então muita gente, e o preço sempre foi muito baixo. Então eles estavam falando aí na casa dos $10 para ter acesso a tanto DVDs quanto vídeo sob demanda. E depois ele aumentou um pouquinho. Na realidade ficou sendo, se não me engano, $9 para a parte de vídeo sob demanda e mais $9 se você quisesse ter o serviço de receber DVDs. Então acabava somando aí algo em torno de $16, mais ou menos $18 para ter o serviço total. Então, só que assim, acho que justamente isso foi o que causou então a maior parte da polêmica ao chegar aqui no Brasil. O que acontece? Acho que todo mundo estava imaginando que ia chegar com exatamente o mesmo modelo que eles tinham lá nos Estados Unidos, e não chegou.
Então, eu continuo achando, na minha opinião aqui, que o Netflix chegou bem. Eu acho que ele está extremamente competitivo comparado com as outras opções aqui do Brasil. Mas realmente, o conteúdo dele não, ele ainda está aquém do que poderia ser. Ou seja, se você comparar a loja do Netflix aqui com a dos Estados Unidos, ainda está bem diferente. E a gente vai acabar vendo isso daí na demonstração, uma vez que eu fiz algumas mutretas aqui para conseguir, inclusive, mostrar para vocês a dos Estados Unidos. Aí teve algumas notícias ainda, né, de repercussão internacional, dizendo que o Netflix chegou na América Latina, né? Isso daqui, por que isso daqui teve repercussão internacional? Justamente porque nos Estados Unidos, é o que eu falei, esse é o melhor serviço que apareceu lá em termos de vídeo sob demanda e já saturou. Ou seja, como toda boa empresa, chega um momento que lá nos Estados Unidos ela satura, ou seja, não tem mais. Todo mundo que tinha que ter Netflix já tem. Então, ela não tem mais como crescer, não tem como aumentar mais o investimento para ela, né? Não tem mais como dar retorno de investimento por ação. E aí o que ela faz? Bom, vamos começar a expandir internacionalmente. Então, a principal perspectiva do pessoal aqui que noticia com relação ao Netflix lá nos Estados Unidos era justamente dizendo que o Netflix então começa a ter um fôlego aí justamente para gerar ainda mais retorno de investimento, porque agora ele começa então a fazer o streaming internacional, onde ele começa aqui no Brasil, né, começou no dia 5, e na semana que vem deve começar também em vários outros países aqui da América Latina. Beleza, uma coisa que chegou aqui também já uns 2 dias atrás, e aí que mostra realmente o empenho deles para fazer a expansão para a América Latina, né? E também indica o motivo do porquê que ele já não começou tão forte como estava nos Estados Unidos. Porque no fundo, ele tem o acordo com todas as distribuidoras de filme, né, lá para os Estados Unidos. Mas aí ele precisa começar a fazer esses mesmos acordos, né, para poder trazer para o mercado latino-americano e para o resto do mundo. Então essa aqui foi uma notícia que saiu uns 2 dias atrás e que está justamente dizendo que o Netflix lands international licensing deal with Miramax for Latin American subscriber. Ou seja, está noticiando que ele conseguiu fazer um acordo com a Miramax para poder fazer justamente a distribuição de mais filmes. Então, à medida que o Netflix for aí fazendo renovando esses acordos, né, conseguindo mais acordos para distribuição de conteúdo, ele vai daí incluindo na programação dele. Falando aqui. Beleza, então essas são as notícias que eu havia separado, justamente para dar uma noção para vocês do que está acontecendo no mercado aqui desse vídeo sob demanda. Eu vou deixar aqui um resumo aqui para vocês darem uma olhada depois no site, justamente com os prós e contras que eu encontrei, mas aí acho que o que vale a pena mesmo para a gente é dar uma olhada já nas demonstrações. Ok, então para a gente poder começar a demonstração, eu vou começar com o Netmovies. Por quê? Porque o Netmovies ele tem uma característica um pouco diferente. Dos serviços que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, o Netmovies eu acredito que ele deve ser, e aí você pode corrigir se eu estiver enganado, porque isso aqui é baseado na minha experiência com eles, né? Porque eu já sou assinante desse serviço há algum tempo. Eu acredito que o Netmovies deve ser o mais antigo aqui do Brasil. Eu não sei comparado com o Terra, mas pelo menos dos grandes, pelo menos que eu já ouvi falar, eu acho que o Netmovies deve ser o mais antigo. E ele tem um modelo que já meio que elimina os demais dependendo da sua necessidade, que é o seguinte. O Netmovies ele é o único que ele está oferecendo aqui no Brasil a possibilidade de você fazer a locação via correio. Se você tem a necessidade do DVD mesmo, né, do DVD ou do Blu-ray físico para você assistir, se essa é a sua necessidade, eu acho que você não tem nem necessidade de assistir o resto do programa, mas porque a única opção que você vai ter aqui entre esses grandes é o do Netmovies. Então essa seria aí o diferencial do Netmovies. Agora, para mim, essa não é meio que uma opção, tá? Ou seja, no meu estilo de vida, esse modelo de DVD e Blu-ray não se enquadra. Então, eu mesmo acabei fazendo a minha inscrição no Netmovies somente para a parte streaming. Então, eu vou entrar aqui para vocês darem uma olhada na parte streaming deles. Aqui, para vocês darem uma olhadinha em como é que funciona o site, funciona da seguinte forma. Então, você tem lá os gêneros, né? Então você pode escolher várias formas diferentes, mas ele mistura um pouquinho. Na realidade, ele tem seções diferentes com relação aos filmes que você pode pedir para locação, né, por correio, e o de assistir online. Então você pode vir aqui no Receber em Casa, onde você vai ter uma seleção bem mais ampla, ou seja, você tem praticamente o mesmo filme que você teria aí numa locadora, você tem lá para você escolher, com lançamentos e tudo mais. Então, é o que eu falei, para quem quer receber a mídia de filme, vale a pena, eu acho que o Netmovies é a opção para você. Então, vou dar uma olhadinha aqui
na parte de vendas dele, só para passar para você os valores também atuais para você poder entrar na, na locadora. Então eles têm aqui diversos planos, tá vendo? Então você tem lá filmes online, que é o que eu uso. Então eu tenho aqui R$ 9,99 por mês. Então isso daqui é novidade, ou seja, como o Netflix chegou também com a possibilidade de você fazer o primeiro mês de graça, então eles também estão fazendo agora. Então você tem no primeiro mês, você tem R$ 0 por mês. E se você quiser então continuar daí com filmes online, você vai ter por R$ 9,99 por mês, que esse é o valor que eu pago aqui. Para mim, é o que eu falei, como para mim a opção de DVDs não faz sentido, ou seja, no meu estilo de vida ela não cabe, então essa é a opção que eu faço. E depois entra as possibilidades que você tem de ter tanto os filmes online, né, quanto também os DVDs na sua casa. Então você vai ter opções aqui, na realidade, referentes a quantos DVDs você quer ter ao mesmo tempo na sua casa. Então, com um único filme, você vai pagar R$ 15,90. E aí você faz aquela listona toda lá que você quer assistir, e eles vão te mandar o primeiro da lista. Quando você devolver esse DVD para eles via correio, eles te mandam o segundo da lista e assim por diante. E vocês podem ver que você pode trocar apenas 4 vezes no mês. É o plano light deles. Então você vai ter você vai poder assistir 4 DVDs aí da sua lista em um mês. Aí você vai poder também fazer a segunda opção, que seria de R$ 31,80 por mês, onde você pode fazer 8 trocas de DVDs no mês, e você vai ter sempre 2 filmes com você na sua casa. E assim por diante. Então você vai ver que a próxima opção de 3 filmes é R$ 49,00, 5 filmes R$ 62,00 por mês. Minimizar aqui e voltar aqui para o nosso Google. Agora, e aí é que às vezes eu costumo criticar muito. Na realidade é aquela história. Eu critico muito Netmovies justamente porque eu gostaria que eles melhorassem. Porque o que acontece? Eu assinei esse serviço há mais ou menos, acho que uns 6 meses atrás, mais ou menos. E a intenção era justamente assim, bom, eu acho que essa é uma ideia sensacional, eu gostaria que funcionasse mais e melhor com essa questão aqui do vídeo sob demanda, porque esse é o que realmente enquadra melhor na minha vida, ou seja, eu gosto de viajar e tudo mais, então sempre tem internet em algum lugar, então o ideal seria justamente ter o vídeo sob demanda para que eu possa assistir. E eu resolvi assinar mesmo sem usar, porque eu acho que o conteúdo deles aqui tá tão ruim da parte online que eu não uso, mas eu resolvi não. Eu quero pagar para os caras todo mês só para pelo menos, sei lá, dar minha contribuição para que eles consigam melhorar o serviço. Mas assim, nos últimos 4, 5 meses eu não consegui ver nada ainda de muito interessante. Então, o que a gente tem aqui? Como é que funciona? Então eles têm aqui para vocês todos os gêneros também, né? Então, você pode ver que já é diferente, né? Você tinha ali o Receber em Casa, que é como se fosse a locadora meio que tradicional, onde manda para vocês todos os DVDs e CDs. E você tem o Assistir Online. Então, todos esses aqui do Assistir Online são justamente os que você consegue daí pegar e assistir aqui sob demanda. Então, se você der uma olhadinha aqui nos destaques, que seriam teoricamente os melhores filmes que eles têm, vocês vão ver que aqui a lista é meio fraca, né, para dizer o mínimo. Ou seja, você tem lá um Elenco do Barulho, Rin Tin Tin, Os Novos Vingadores. Eu acho que a grande diferença aqui é que a maior parte dos filmes dificilmente são filmes que eu assistiria novamente, na realidade. Porque esse tipo de serviço, pelo menos na minha opinião, o que vale dele é justamente para você assistir até filmes que você já assistiu, mesmo que seja um tipo de um playback. Seria mais ou menos para substituir mesmo uma TV a cabo. Ou seja, por mais que eu gostaria de ter lançamentos ali dentro, pelo fato de eu pagar uma única taxa para assistir o que eu quiser, eu quero, sei lá, chegar num domingo que eu não estou fazendo nada e assistir algum filme interessante, mesmo que ele já seja antigo. Mas aqui eu não vi muitos filmes que eu assistiria mais do que uma vez. Esse aqui é o grande problema. Então, esse conteúdo limitado deles eu acho que é o que está pegando agora. O que eu espero que vai mudar, uma vez que agora a Netflix está trazendo mais concorrência para eles. E eu acho que eles têm tudo aí para conseguir mudar isso. Para um amigo, eu não recomendo aí a parte online do Netmovies. Eu recomendo, se você quiser fazer a locação física, eu recomendo que funcione. Eu recomendo que você use. Agora, para fazer a parte online, deixa eu só mostrar para vocês como é que ele funciona. Ele funciona da seguinte forma. Então, basta que eu venha aqui, eu posso adicionar esse filme na minha lista, ou seja, para eu poder ver mais tarde, ou eu simplesmente dou play e ele deve começar a funcionar. E aí ele me dá as opções. Eu quero áudio em português, quero legenda em português com áudio em inglês, e com play, e já começa a tocar. Se eu quiser ir para o modo de tela cheia,
Então vocês podem ver que todo o sistema aqui de vídeo funciona, né? Ou seja, eu posso adiantar o filme, posso dar pause, posso fazer tudo o que eu quisesse como se eu estivesse assistindo mesmo um DVD. Quem é você? Como se eu estivesse funcionando aqui com um DVD tradicional. Então, essa eu acho que é uma grande sacada. Eu acho que isso daqui não tem mais volta e realmente o vídeo sob demanda é o que vai dominar aí nos próximos anos. Bom, um outro pró do Netmovies, né, que seria você tendo algum filme que você goste lá dentro da plataforma deles. Uma coisa que é bem legal é que parte da plataforma, eu não vou dizer que são todos os vídeos, porque eu já encontrei vídeos que não funcionam, mas vários vídeos aqui deles funcionam também na plataforma iOS. Então, eles não têm aplicação na plataforma iOS, né, pro iPhone e pro iPad, mas o website deles já permite que você consiga, então, assistir os filmes. Então, eu vou passar aqui para o meu iOS, né, para o iPad, para vocês darem uma olhadinha em como é que funciona no iPad. Beleza, então vocês podem ver que você tem ali basicamente o mesmo website, né, onde eu entrei. Então, o website é exatamente igual, vocês podem ver. Então eu vou escolher aqui algum dos filmes aqui que a gente pode assistir, onde está ali. Então se eu der o play, vai aparecer as mesmas opções que eu tenho. Agora eu vou escolher em legenda, vou pegar o áudio em inglês e legenda em português, dar um play. Vocês podem ver que daí ele já está no formato direitinho do iPad para tocar. Então eu posso dar um play aqui simplesmente, que seria mais ou menos como se fosse o do YouTube. Então eu posso entrar em modo de tela cheia para assistir aqui no iPad. Então vocês podem ver que isso daqui, o que vocês estão vendo, já está saindo do meu iPad já. Então eu tenho a opção de assistir de forma móvel, tanto em Wi-Fi quanto 3G. Só que no 3G, obviamente, a experiência não é tão boa, uma vez que aí você acaba tendo aí problemas de performance, né, para fazer o caching, mas funciona também. Bom, e o legal disso tudo aqui é o seguinte, teve uma outra briga que eu tive, até cheguei a reclamar no Netmovies, que foi o seguinte, logo que eles lançaram o serviço para funcionar dentro aqui do iPad, logo que eles lançaram aqui o serviço para funcionar no iPad, eles não tinham habilitado o AirPlay, né, que seria justamente para eu poder enviar o filme para assistir na Apple TV, por exemplo. E aí eu cheguei a reclamar e tudo mais, mas nunca tive uma resposta. O serviço de atendimento deles também não é dos melhores. E aí a parte boa foi o seguinte, como agora a Apple está tornando default, né, ou seja, por padrão o AirPlay já vem habilitado nos aparelhos, né, agora quando chegar o iOS 5, isso daí me facilitou bastante a vida, porque antes o AirPlay funcionava, mas ele precisava que o desenvolvedor chegasse e habilitasse essa funcionalidade. Como agora ele já vem habilitado por default, então eu consigo assistir daí esses filmes também agora facilmente na minha Apple TV. Então é outra possibilidade aí que você tem. Okay? Então, dos prós que você tem então aqui do Netmovies é justamente a questão de você poder trabalhar com correio, ou seja, você receber as mídias tanto Blu-ray quanto DVD pelo correio, de acordo com o plano que você tem, e também você poder assistir parte do catálogo deles online no aparelho da Apple, no iPad ou no iPhone. E também, como eu imagino que isso daqui vai funcionar também no Android, uma vez que acho que ele usa Flash, né, no padrão, eu nunca testei, então eu não posso afirmar com certeza, mas eu diria que ele deve funcionar também nos outros aparelhos móveis aí. E o contra, pelo menos do parte de conteúdo online, é que ele tem muito pouco conteúdo. Ou seja, e conteúdo que, pelo menos para mim também, que também gostaria muito de ter conteúdo infantil, né, por causa da minha filha e tudo mais, ele tem muito pouco. Então, a grande reclamação que eu tenho com relação ao serviço da Netmovies é esse. O conteúdo online dele é muito pequeno. Então, depois do Netflix, o que eu vou mostrar para vocês é o funcionamento do Terra TV. Esse daqui realmente é um que eu gostei bastante. Eu não era sócio ainda do Terra TV, mas como eu tive a ideia agora de fazer essa comparação para vocês, eu acabei me tornando sócio do Terra TV para ver como é que ele funcionava. Então, vou mudar aqui, sair do Netmovies e entrar na Terra TV. Bom, então o Terra TV ele é um canal de vídeos aqui online, né, criado pela Terra, onde vocês podem ver que
vocês encontram aí várias séries e tudo mais para vocês assistirem mesmo de forma gratuita. Então, acho que se você não estiver fazendo nada e tiver acesso a um PC, aí você consegue entrar e já começar, pelo menos, ter acesso a algum conteúdo interessante já. Então, mas o que eu achei legal deles então foi o seguinte. Bom, eles não têm a opção de vídeo via correio, é o que eu falei para vocês, é só o Netmovies que tem isso. Mas o conteúdo online deles já é muito superior, na minha opinião, ao do Netmovies. Então já passa a ser uma opção interessante para quem, como eu, prefere a opção de vídeos online. E o modelo deles aqui é um pouquinho diferente. Então o modelo deles aqui você tem que entrar nessa Video Store. Aqui na Video Store você vai ter duas opções. Você vai ter a opção de comprar ou alugar filmes, e daí funciona como se fosse uma locadora mesmo, você tem que comprar créditos. E aí usar esses créditos para alocar. Eu acho que ele tem bastante, não vou dizer lançamento, porque eu acho que lançamento mesmo, acho que nenhum deles tem. Mas ele já tem opções bem mais novas e, digamos assim, filmes que eu já assistiria mais de uma vez. E como é que vai funcionar aqui? Ele funciona da seguinte forma, então. Primeira coisa, o login. Então, a assinatura, ela custou para mim R$20. Então, com esses R$20 de assinatura, né, que seriam R$20 de assinatura mensal, ele me deu também, aqui, se eu não me engano, foram R$30 em créditos para eu fazer locação e compra de filmes e séries. Então, aqui tem duas partes diferentes. O que você vê aqui, que é aluguel e compra, você tem a opção de fazer aqui em todos eles. E o que é legalzinho é que quando você passa o seu cursor em cima da capa do DVD, você já vê para que aquele filme ali está habilitado. Então, no caso, vocês podem ver que aqui, por exemplo, Noites de Tormenta, ele pode ser alugado, né, porque ele tem um aluguel ali do lado, ou ele pode ser comprado. Ele não faz parte do seu clube de vídeos, no caso. Então, aqui eu teria mesmo que, se eu quisesse pegar esse daqui, ele teria que sair o dinheiro dos meus créditos. Então aqui já tem até os valores, tá vendo? Então eu posso escolher aqui, eu tenho o áudio dele vai poder ser em inglês, português, espanhol, legenda português, inglês, espanhol, e eu posso escolher entre alugar ou comprar. Então eu poderia comprar por R$12 ou poderia alugar por R$4,90. E séries, que para esse tipo de serviço de videoclube, eu acho que as séries são os principais, mas aqui você tem também séries para compra, né? E compra e aluguel também. Então você tem lá Chico Xavier, você tem Chuck, várias séries aí, Fringe, ou seja, coisas bem novas aí, ou relativamente populares, que o pessoal tem para você poder alugar e comprar. Mais uma vez, eu estou na parte aqui de aluguel e compra. Então, isso daqui é pago à parte, não tem nada a ver com o serviço de videoclube que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, por exemplo, a série do Friends, a única opção que eu tenho é de compra, ou seja, eu compro por R$3,90 um episódio. Também não é a série inteira, é um episódio. Ou seja, se eu quiser mais episódio, eu teria que pegar aqui e ir selecionando. E esse daqui, quando você compra, ele fica disponível para você no seu computador para você usar quantas vezes você quiser. Então é mais ou menos para você colecionar. E tem os shows, que eu posso também pegar e fazer a mesma coisa. Eu posso comprar e alugar os shows e tudo mais. Tá vendo? Tem para locação. E aí aqui já aparece o primeiro ícone, que é o que eu realmente queria mostrar para vocês, que é o ícone do videoclube. Ou seja, vocês podem ver que eu tenho ali o aluguel e o videoclube. O aluguel, da forma como eu já mostrei para vocês, vai ter lá um valor, você vai alugar e vai assistir uma vez. Geralmente você tem 24 horas a partir da primeira vez que você abrir o filme, é o tempo que você tem para assistir o filme inteiro. E aí depois disso ele some e você não consegue assistir mais. Agora o videoclube é que é a opção interessante. Porque o videoclube é aquele que você paga, no caso aqui do Terra TV, R$20 por mês, e você tem acesso a todos os filmes que tem esse íconezinho do videoclube, que na realidade já está mostrando aqui para vocês nessa tab aqui do videoclube mesmo. Então se eu entrar aqui, tudo que tiver aqui dentro, eu posso assistir ilimitado quantas vezes eu quiser. Então aí você tem lá infantis, você tem lá Galinha Pintadinha, tem Ratatouille, e esses daqui eu posso simplesmente selecionar e mandar assistir agora. Escolho lá se eu quero legenda, se eu não quero legenda, no caso eu quero sem legenda porque já está em português, e mando assistir. E aí eu mando tocar o Ratatouille. Posso passar para o modo de tela cheia. Então ele vira mesmo que uma TV mesmo para você poder trabalhar. Então, eu acho bem legal. Eu gostei bastante desse serviço do Terra.
Eu acho que a variedade que eles têm e a opção de vídeo sob demanda tá muito boa e funciona muito bem. Agora, o diferencial dele para os outros dois, tanto para o Netflix também, porque não oferece essa opção, é a possibilidade que você tem de trabalhar com vídeos offline, que não é bem offline, mas eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. O que eu achei interessante aqui do Terra TV, que foi a opção, no meu caso aqui, acabou caindo bem, que foi o seguinte: como eu estava indo para a praia no feriado, né, do 7 de setembro, eu queria, e lá eu não tenho TV a cabo ainda, então eu quis levar alguns vídeos para a gente assistir. Então o que eu fiz? O que valeu muito a pena aqui no Terra TV foi justamente a possibilidade de você poder fazer o download dos vídeos. Então, além de você fazer simplesmente assistir online, você também tem a opção de pegar qualquer filme que você quiser aqui e fazer o download, que seria na opção aqui de fazer download. Para isso ele vai pedir as mesmas opções, né, para você quer vídeo em português, para qual aparelho você quer. Por quê? Porque você tem que instalar um gerenciadorzinho de download para que essa opção aqui funcione. E eu tenho o MacBook Air lá rodando o Windows, onde eu instalei esse gerenciadorzinho de download. E aí, quando eu der a opção aqui de baixar, ele vai começar a baixar lá no meu MacBook Air. Agora, o contra aqui, né, que talvez não seja um grande empecilho, é justamente o fato de que essa parte de assistir offline hoje funciona somente para Windows. Então, eu que sou um usuário Mac praticamente 100% do tempo, a minha sorte foi que eu tinha instalado uma partição de Bootcamp no meu Mac, onde eu tenho Windows lá também, porque eu estava trabalhando com uma plataforma de desenvolvimento de jogos que só funcionava em Windows. Então, deu certinho que calhou de eu pegar e fazer o download daí do gerenciador de downloads, e com isso eu consegui daí baixar vários filmes aqui. Então, só que assim, ele não é 100% offline, porque quando você vai fazer o download, né? Você vai receber os arquivos e eles vão ficar lá para você no seu disco. Mas quando você for assistir esses filmes, ele vai pedir para você suas credenciais do Terra TV. Porque essa foi a forma, na realidade, que eles acharam para fazer o gerenciamento de direitos autorais, né? Então, não é que você simplesmente faz o download e pode assistir em qualquer lugar. Você faz o download, mas no momento que você for tocar esses filmes, ele vai ter que validar o seu credencial com a Terra. Então, e como é que isso daí vai funcionar? Ele vai te pedir o seu login e senha. Uma vez que você deu o seu login e senha, ele validou lá na internet, e aí começa a tocar o filme. Então, a vantagem de você trabalhar com essa parte offline é justamente por quê? Porque lá, como minha conexão que eu tinha lá seria o meu celular, né? Ou seja, a conexão 3G, ficaria impraticável praticamente de eu assistir um filme online. Então, o que eu fiz? Aqui em casa, né, com a conexão da net, eu fiz o download dos filmes todos que eu queria. Quando eu cheguei até lá, conectei o meu MacBook no meu iPhone, né, via 3G, e aí consegui fazer a validação. Como é só a validação que ele precisa, eu consegui validar, entrei com o meu login e senha lá, e meu filme começou a tocar localmente, então não tive nenhum problema de atraso, não tive problema nenhum. Então, a opção que eu tenho aqui seria o seguinte: se você tem algum lugar com acesso limitado à internet, eu diria que hoje a melhor opção para você é o Terra TV. Ou seja, ela tem um conteúdo aí melhor do que o do Netmovies, em termos online. Ela não distribui para você CD via correio, mas por outro lado ela permite que você possa fazer o download desses filmes no seu micro e levar daí o seu micro para onde você quiser e assistir daí, desde que você tenha pelo menos um acesso, mesmo de que seja de baixa velocidade, à internet, porque vai ser só para fazer a validação e depois você assiste o filme normalmente. Sim, uma coisa que eu lembrei agora, que eu estava vendo para mostrar para vocês aqui via acesso via iPad, né? É aquela história. Algumas informações que estão no site deles pode até levar você a acreditar que você poderia ter acesso aos vídeos no iOS, né? Que seria no iPad ou no iPhone. O que eu acabei descobrindo foi o seguinte: na realidade não, ele não funciona no iPad e no iPhone. O que você pode fazer via celular é o seguinte: você consegue acessar o site deles no celular, mas seria para gerenciar os seus downloads. Ou seja, se você... Aquele mecanismo que eu falei para vocês, o Download Manager, né, onde eu vou até lá, escolho meu filme e mando baixar, aquilo ali você poderia fazer dentro do seu iPad ou do seu iPhone. Então, isso daí foi uma coisa que eu achei meio chato. Eu achei meio que o marketing deles
meio que aproveitou dessa possibilidade só para colocar as palavrinhas ali de que também temos iPad e iPhone para você trabalhar, mas no fundo, o core do serviço, né, que seria o que todo mundo esperaria de assistir filme, você não consegue fazer nos aparelhos. Você consegue sim gerenciar a sua lista de downloads através dos aparelhos. Okay, aí a gente tem também o portal Mu. Né? Esse daqui eu também fiz o review dele há um tempo atrás. Ele não é... Bom, ele te dá acesso a vídeo online, mas ele não é bem ainda um serviço de assinatura, da forma como a gente está vendo aqui. Mas eu vou dar uma visão rápida dele só para constar, uma vez que ele apareceu aí há pouco tempo. Então, esse site Mu, como é que é a ideia dele, o conceito dele? O conceito dele eu acho que é justamente já com a chegada aí dessas opções aí de vídeo sob demanda, o pessoal da Globo já pensou aí, está pensando como é que eles podem fazer para não perder o pessoal da TV a cabo deles, né? E dar mais opções. Então, esse portal serve para quê? Ele serve o seguinte, para quem é assinante da NET, que tem os canais da Globo, né, que seriam Telecine, Multishow, GNT, para esse pessoal aí, esse portal aqui vai funcionar e vai permitir que você assista aí vários programas aí dessa grade de canais. Então, e aí quando você se cadastra nesse site, você na realidade é obrigado também a passar para eles o seu número de assinante da NET. Por quê? Porque daí essa é a forma como eles vão fazer para detectar qual é o tipo de conteúdo que você tem acesso. Então, ou seja, o primeiro contra já aparece aí, ou seja, esse site só vai funcionar para assinantes NET. Se você não for assinante NET, você não tem como se cadastrar e ter acesso a esse conteúdo. Então, uma vez que você se cadastrou, aí você passa a ter acesso a vários programas aqui e tudo mais, que são populares aí da grade de canais da Globo dentro da NET, que você pode escolher. Se você gosta dessa programação e é assinante da NET, essa seria uma opção para você, porque o serviço mesmo daqui do vídeo sob demanda, ele acaba sendo gratuito, entre aspas, né? Ou seja, se você já paga lá pelo conteúdo da NET, se você já paga por esse conteúdo dentro da sua grade de programação da NET, você está simplesmente tendo acesso a essa grade de programação também, ou parte dela, aqui via web. Então você pode assistir aqui numa boa. Mas é o que eu falei para vocês. No caso aqui especificamente do Mu, eu não considero ele como sendo uma opção de vídeo sob demanda, no formato de locadora virtual, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, pelo fato dele não ter nenhum tipo de assinatura, e ele na realidade é um serviço meio atrelado aos canais da Globo dentro da NET. Então, vale a pena, como um comentário aí para vocês darem uma olhada, se vocês já tiverem os canais e quiser dar uma olhada na programação deles via online, vale a pena. Então é um serviço adicional aí para vocês. E aí o último que a gente vai falar hoje, justamente para vocês já poderem comparar com o resto que a gente já viu, é o do Netflix. Então, vamos trazer ele aqui para a tela. Beleza, então o Netflix, ele apresenta para você já uma interface aqui, bem mais interessante já até dos outros. Eu acho que até do ponto de vista de organização, até por eles estarem há mais tempo no mercado, eles já investiram bem mais na interface com o usuário. A primeira coisa que você vê quando você se cadastra no Netflix é justamente uma telinha parecida com essa daqui, onde ele vai mostrar para você um monte de filme e vai pedir para você meio que avaliar, seja dizendo que você não assistiu ou se você dá 1 estrela até 5 estrelas. Por quê? Porque isso daqui é o que ele vai usar depois no algoritmo de inteligência artificial dele para poder te sugerir e montar aquela tela inicial, para você poder sugerir os filmes. Então você pega aqui e vai simplesmente dizendo 3 estrelas, 4 estrelas, Forrest Gump 4 estrelas, Piratas do Caribe, baseado no seu gosto pessoal. E isso daqui é o que vai dizer então para ele como que ele vai montar essa tela de início aqui para você. Então com isso daqui vocês podem ver, eu escolhi bastante coisa infantil já, que seria justamente o maior usuário do Netflix aqui em casa é justamente minha filha. Por quê? Porque a programação infantil deles é muito superior a qualquer outro serviço. Tanto o Terra quanto o Netmovies não estão nem próximo da programação infantil deles. Então, se você tem criança em casa e gosta de assistir aí filme pela internet, realmente eu diria que é a primeira opção. Agora, como é que ele funciona? Ele tem então o custo de R$15, né, 14 e pouquinho por mês, e ele não tem o acesso à mídia física, então você não consegue mandar DVD para casa,
E ele também não permite que você trabalhe offline, ou seja, você também não tem como fazer no formato do Terra TV de baixar o filme para assistir offline. Entretanto, ele tem a melhor seleção, na minha opinião, até o momento. Então, tanto infantil, aqui justamente a parte dos problemas que foram levantados aí durante a semana. Embora eu diga para vocês que ele tem a melhor seleção aí do Brasil hoje, no fundo, essa melhor seleção ela não é nem próxima do que a seleção que existe hoje para o mercado americano, para o mercado norte-americano, né, dos Estados Unidos. Então, mas mesmo assim você pode ver que tem muitos filmes aqui que relativamente fácil de você assistir novamente. Então, você vem aqui, começa a ver se tem programas de TV e ele já separa lá, programas de TV romântico. Então, se você tiver ficção e fantasia, você tem aqui assistir novamente, ou seja, coisas que eu já tentei assistir ali antes. Então tem Shrek, tem... Esse daqui é um que eu gosto muito, Motoqueiros Selvagens. Uma coisa que eu acabei de perceber aqui... Então, o que acontece? A primeira vez que eu tinha me cadastrado no Netflix, eu tinha cadastrado com uma conta americana, né? Então eu estava vendo todos os títulos aqui em inglês. E essa seria, na realidade, uma das coisas que eu iria ir reclamar. Mas pelo que eu estou vendo agora, que eu mudei isso daqui para português justamente antes do podcast, os títulos também já se alteraram. Então parece que você já consegue verificar aqui os títulos todos daí em português. Então já está funcionando direitinho. Então, e aí o que acontece aqui? Eu posso entrar no Só para Crianças, então, que é o que tem sido mais usado aqui em casa ultimamente. Onde você tem lá já a separação pelos principais atores, né? Caillou e tudo mais, que a minha filha conhece todos esses daqui. Os filmes, né? Que eu achei que me chamou atenção. Muita coisa da Disney aqui, então já disponível. Então é o que eu falei, pelo menos no formato aqui infantil, eu acho que eu não tenho muita reclamação não. Tem bastante coisa mesmo. Você escolhe o filme, manda tocar e ele toca. Nos estúdios de Walt Disney. Então vocês podem ver que já começa, já está em português. Deixa eu dar um pause aqui para mostrar a interface para vocês. Então você vai ter aqui o controle de volume, controle de idioma, onde o idioma, eu já estou aqui com português para o Brasil, mas eu poderia ter o áudio, inclusive em espanhol e em inglês. Posso ir para o modo de tela cheia dele, né? Que seria para assistir aqui em formato de sem distrações. E eu posso escolher os outros episódios já aqui. Então, no fundo, a organização está assim. Eu já escolho alguma coisa para tocar, ele começa a tocar. E eu posso escolher daí todos os outros episódios aqui, que no caso do DuckTales, eles têm 3 temporadas que você pode escolher. Qualquer um dos episódios, basta escolher e ele já começa a fazer o buffer e carregar para você. Nos estúdios de Walt Disney. E você pode fazer a pausa, pode mudar a posição do vídeo, né? Ou seja, funciona mais ou menos como se fosse mesmo um DVD player que você está tocando. Ah, criaturas maravilhosas. Vamos dar uma olhadinha agora na seleção ali menos infantil. Então, se eu quiser dar uma olhada aqui no gênero de filmes, então, vamos pegar filmes de ação e aventura. Então ele já me dá todas as possibilidades lá. Minority Report, o Capto, Piratas do Caribe, The Cleaner. Então eu diria o seguinte, eu acho que é o que eu falei pra vocês. Eu não acho que tem lançamentos, da mesma forma que os outros também não têm. Mas eu acho que ele tem mais filmes que eu toparia assistir novamente. Eu acho que essa talvez seja a melhor definição que eu tenho pro Netflix hoje. Eu acho que ele tem mais opções dentro das que eu, pelo menos do meu gosto pessoal. Vou pegar aqui alguma série de TV. Então, na minha opinião, as séries estão bem fraquinhas aqui pro Brasil ainda. Então, é aquela velha história. Eu diria que o conteúdo aí que não seja infantil, ele até tem bastante filme legal, mas em termos de série de TV, esse tipo de coisa, eu acho que ele está bem aquém ainda do que ele pode vir a ser. Para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona nos Estados Unidos, eu acabei criando um sisteminha aqui. Isso que é uma coisa engraçada, né? Quando a gente vê a questão de copyright. Eu não vou mostrar aqui para vocês o como fazer, mas não tem nada de ilegal em nenhum dos passos que eu fiz para poder assistir, por exemplo, o conteúdo do Netflix lá dos Estados Unidos. E eu fiz isso basicamente para poder mostrar para vocês a diferença dos dois. Porque o que existe hoje é o seguinte, o conteúdo do Netflix ele está
segmentado, né, de acordo com as regiões no mundo. Ou seja, o Netflix ele tem acordo para mostrar para vocês coisas aqui para a América Latina, né, para o Brasil, e ele tem um outro acordo com as distribuidoras de conteúdo para mostrar lá nos Estados Unidos. E aí, para vocês terem uma ideia do que ele tem lá nos Estados Unidos, o que eu fiz? Eu tive que fazer com que o meu computador aqui tivesse um endereço IP, né? Porque a forma como ele usa para gerenciar isso é seu endereço IP. Então eu tive que criar um mecanismo aqui para que eu pudesse simular um endereço IP lá dos Estados Unidos e com isso ter acesso ao conteúdo do Netflix dos Estados Unidos. Então, vocês podem prestar atenção na tela inicial, eu vou conectar agora lá nos Estados Unidos. Ok, então, uma vez que eu conectei com o endereço americano, vocês vão ver que daí o Netflix ele continua aí na minha conta, exatamente a mesma conta que eu já criei aqui no Brasil, mas vocês vão ver que o conteúdo muda completamente, ou seja, eu passo a ter muito mais séries, muito mais novas, né? No caso aqui, infantil, que é o meu principal aqui, mas você tem vários outros, né, que eu chego a considerar até quase que lançamentos, ou seja, coisas que nem sequer estão passando aqui no Brasil, mas que você tem aí várias opções a mais aí para você poder escolher. Então vou pegar uma das séries aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. Por exemplo, pegar aqui uma que eu gosto bastante, que é o Mythbusters. Então, é uma das séries, por exemplo, que não está disponível no Brasil, mas que ao conectar lá com o endereço dos Estados Unidos eu consigo assistir. Vocês vão perceber que ela está bem mais lenta, ou seja, pelo fato de eu estar conectando via VPN, né, via lá a conexão que eu fiz lá com os Estados Unidos, ele então acaba tendo esses probleminhas aqui de lagging, né, ou seja, eu não consigo carregar às vezes no tempo que eu preciso. Mas aí vocês também veem, então, talvez justamente por esse tipo de coisinha assim, é que eles não foram disponibilizando todos os canais aqui automaticamente no Brasil. Porque se você parar para ver, por exemplo, aqui, obviamente, eu estou conectando nos Estados Unidos, o áudio está em inglês. E se eu for dar uma olhadinha nas legendas, você pode ver que a única opção de legenda que tem seria o inglês, que seria o Closed Caption. Eu acredito que à medida que eles forem trabalhando as traduções e tudo mais, legenda e os acordos, né, para distribuição, eles devem começar a trazer esses canais aqui para o Brasil. Esse daqui então, o Netflix, aí está mostrando então para vocês o porquê do problema todo, né, do pessoal reclamando do conteúdo. Então, realmente, eu não tenho nem dúvida de que lá o conteúdo americano está mais completo do que o conteúdo brasileiro. Por outro lado, é aquela história. Se você não tem grandes problemas com relação ao inglês, você pode fazer isso que eu fiz agora. Você pega, conecta numa VPN lá dos Estados Unidos, tem vários serviços que fazem isso, e a partir dali você pode pegar e começar a assistir daí os shows em inglês que você queira assistir. Agora, no entanto, se você quiser ficar em português, também é a mesma coisa. É só você conectar daí da forma tradicional, R$15 por mês, e assiste os filmes que você quer assistir aí traduzidos e tudo mais, já meio que processados, né, localizados aqui para nossa língua. Tá, então agora eu acabei de conectar aqui, ou melhor, de desconectar lá do serviço de VPN nos Estados Unidos e voltei para a conexão Brasil. Então agora aqui, se eu der o refresh, então vocês veem que volta aqui com a mesma seleção que eu tinha do episódio. Então, essa daí acaba sendo uma dica meio hacker, né, daquela história. Você tem sempre várias formas de fazer. A parte boa dessa história toda de vídeo sob demanda é que ela elimina ou pelo menos minimiza muito a necessidade que você tem de fazer pirataria. Então a ideia é justamente essa. Uma vez que você tornou isso daqui, os vídeos daí mais acessíveis, tanto em preço quanto em facilidade de uso, talvez comece a não valer mais tanto a pena você ficar lá 2, 3 dias às vezes para baixar um filme. Simplesmente porque você não quer pagar por ele. Então, sei lá, eu pelo menos agora vejo a necessidade de torrents muito menor, uma vez que a gente tem aí essas boas opções aí para assistir vídeo online. Vocês já devem ter ouvido falar também que o Netflix, por enquanto, não está funcionando também com a plataforma móvel. Ele tem uma aplicação para iOS, que ainda está disponível só nos Estados Unidos. Da mesma forma como eu conectei aqui, para entrar lá no sistema dos Estados Unidos e baixar a versão e usar o website deles na versão americana, eu também fiz a mesma coisa e conectei o iPad também, para eu poder ver como é que funcionava o aplicativo deles lá no iOS. Então,
basicamente é a mesma coisa. É possível de fazer? Mas ele também não tem legenda. Nem mesmo alguns têm o Closed Caption, outros não. Então, eu acredito que essa versão dos aplicativos para iOS vão acabar aparecendo aqui no Brasil daqui a 2 meses aí. Quando ele conseguir terminar e deixar legalzinho aí para você poder assistir o conteúdo em português. Então, talvez, eu não tenho datas, nunca ouvi nenhuma data, mas eu suponho que deve ser isso que deve estar atrasando o lançamento da aplicação aqui. Entretanto, da mesma forma como você consegue baixar jogos lá nos Estados Unidos, ou você vai conseguir também baixar o Netflix aqui para sua aplicação via App Store americano. E se você fizer isso, vale a pena daí dar uma olhada nesses serviços aí de VPN, de proxy, né? Para você poder acessar daí o conteúdo dos Estados Unidos. Então, mais uma vez lembrando, vai estar em inglês, não vai ter legenda em português, não vai ter áudio em português. Mas é possível você fazer também com a mesma conta que você criou aqui no Brasil. Bom, então para a gente poder encerrar o programa de hoje, o que eu vou comentar então aqui com relação a esses serviços aqui de vídeo sob demanda é justamente o seguinte. Você tem lá 3 boas opções hoje, e você tem o Mu, que para mim ele está correndo meio pela lateral. Mas você tem 3 boas opções. Você tem a opção do Netmovies, você tem a opção do Terra TV e você tem a opção do Netflix. Como é que eu classificaria aqui? Qual a recomendação que eu faço com relação aos 3? Se você parar para ver o Netmovies, eu acho que o que vale a pena dele seria a utilização da mídia. Ou seja, se você quer ter aí com você o DVD para você assistir, ou quer ter o Blu-ray para você assistir, e não quer ter o trabalho de ir até a locadora para buscar, então vale a pena o Netmovies. Eles têm uma boa seleção para mídia física. O Terra TV, o grande diferencial dele ele tem um conteúdo também relativamente bom, ou seja, tem uma qualidade boa de conteúdo, e o diferencial é que ele permite que você faça download desse conteúdo para assistir offline, entre aspas, né? Ou seja, você continua tendo que ter a conexão de internet, mas acaba sendo ali mínima, só para você mesmo fazer o login lá para validar a credencial, e aí você conseguiria assistir o seu vídeo offline. E o Netflix, eu diria o seguinte, se você tem a opção de assistir 100% do filme online, ou seja, você consegue pegar e assistir via streaming mesmo, eu diria que ele é a melhor opção para você hoje, ou seja, a melhor qualidade do conteúdo estaria dentro do Netflix aí hoje para você. E se você for um pouquinho mais hacker e tiver a possibilidade aí de entender inglês, o Netflix vira, sem sombra de dúvidas, a melhor opção, uma vez que você consegue, então, se conectar ao Netflix americano e assistir a programação que eles têm lá. Então, mas mais uma vez lembrando, somente em inglês. E as opções aí que você tem para iOS, ou seja, hoje a única opção também disponível para iOS acaba sendo o Netmovies. Mesmo que seja um conteúdo bem limitado, é o único que hoje toca conteúdo em português no iPad e no iPhone. Já o Terra não tem essa opção, ele só permite fazer o download, e o Netflix ainda não trouxe essa opção para a gente ainda, ou seja, está habilitado somente para conteúdo em inglês também. Ok? Beleza, então para hoje eu achei que a gente já tinha falado bastante então com relação aí aos vídeo streaming. Eu acho que não vai dar para fazer a demonstração ainda de outras apps, mas eu acho que valeu até para ajudar vocês a escolherem o tipo de serviço que vocês querem contratar aí com relação aos vídeo streaming. Para a gente encerrar o podcast de hoje, eu trouxe um videozinho que eu recebi do Jason Calacanis. É o videoclipe que eu escolhi para hoje aqui com vocês lá no YouTube. Vou deixar vocês então aqui com o videozinho do I'm a VC, ok? Meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Techno Hour, e eu espero que vocês tenham gostado e falo com vocês de novo na semana que vem. Hey, yo, listen, it's going down just like this. You know, I just want to tell ya, it's been great getting to know a little about ya. About you. And I wonder, should we be together? Should we commit to each other for today and forever? Forever. Hey,
mind. Been at least a few hours since I've seen your slides. Since I met you at the Rosewood, or was it South by? Time for us to talk about our future lives. I know you want me. I might want you to. Let's share your deepest secrets and find if I can trust in you. I like you, just maybe. You've got a clue. Meet my partners on a Monday. We'll see if they can dig you too. Cause I'm a VC, I'm a VC. I drive around the Prius and I need over sushi. I'm a VC, oh, who are you? Cause I'm a VC, I'm a VC. It takes more than PowerPoint slides to impress me. I'm a VC, oh, who are you? Hey, will you ever learn? It's all about the feelings, not the legal terms. When you mentioned NDA, I got concerned. We don't sign no NDAs. Don't wanna fall in love and then get burned. 23, I can't believe you think that's cheap for a company you started with your dog last week. Let's back up, let's do bucks. I'll wear my favorite khakis. You can buy the lattes and we'll climb under the term sheets. Cause I'm a VC, I'm a VC. I'm the guy people stand in line to meet me. I'm a VC, oh, who are you? Cause I'm a VC, I'm a VC. Don't go with friends and family cause you complete me. I'm a VC, oh, who are you? Series A, I like what I see. Series B, You're the one for me. Series C, Don't dilute me. Series D, Starting to get cold feet. Series E, Oh no. Series F, Where's my IPO? Series G, Getting low. Series H, Time to go home. Hey, do you feel it, baby? Because you know VCs, I'm a definite maybe. That's between a yes and a no. Sorry, I've been gone. I've been a little crazy. At the end of the day, it's all about the Hamiltons, baby. I know you seem great. I love what you're debuting, but I've got so many other deals that I'm now reviewing. It's not you, it's just me. I've got so many wooing, like the Chinese knockoff of what your team is so good doing. Cause I'm a VC, I'm a VC. Can't take a leak without people who pitch me. I'm a VC, who are you? Cause I'm a VC, I'm a VC. With my Wonder Twin powers, no fucker can beat me. I'm a VC, who are you? Cause I'm a VC, I'm a VC. Stanford, Harvard educated, even MIT. I'm a VC, who are you? Cause I'm a VC, I'm a VC. If you need to find me, check out Facebook, LinkedIn, or tweet me. I'm a VC, who are you? 2, 1, 2, 3, 4. I'm not helping with his box. I'm kind of just disturbed by it a little bit. Only a little bit. Yeah, only a little bit. Surprising. It's early.